Escola Bíblica Dominical, dia 18 de maio de 2025. A nossa frase do dia é: se você apenas orar e não ler a Bíblia, você vai se tornar um sentimental que será levado por todo o vento de doutrina. Paul Washer. O texto que nós vamos ler hoje, dando sequência no nosso estudo das cartas pastorais, é a terceira parte do estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 3 de 2 a Timóteo, que diz assim a Escritura: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Amém? Os últimos dias serão difíceis. Esta é a clara advertência deste capítulo. Não deveríamos estranhar as condições do mundo em que vivemos, nos quais encontramos sinais bem evidentes do cumprimento dessa previsão do Espírito Santo através de Paulo. É bem verdade que encontramos os traços aqui descritos em todas as épocas e culturas do mundo. No entanto,
a intensidade parece ir aumentando conforme o fim dos tempos se aproxima. A corrupção em todos os níveis e em todas as áreas da atividade humana vai se alastrando a tal ponto que é impossível viver sem sentir seus efeitos. Na proporção em que desenvolve tecnologias e conhecimento, o ser humano se afunda mais e mais no pecado e na escuridão. Nada disso pega de surpresa aqueles que creem na palavra de Deus. Desde o início fomos avisados de que assim seria. Amém? Então, o teor da terceira parte da carta de Paulo a Timóteo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é dizer a ele que os últimos dias serão difíceis. E ele estava falando para aquela época, e o que tem mudado de tempos em tempos a respeito do pecado e dos dias difíceis? Segundo a nossa introdução, apenas a intensidade. O efeito do pecado no ser humano, na sociedade, na cultura, ele sempre foi perverso, assim como a gente vai pontuar aqui. Então nós, como cristãos e detentores da palavra de Deus, nós não podemos nós não somos pegos de surpresa por aquilo que vemos. Nosso mundo está terrível. O Espírito Santo já disse na palavra que assim seria. Não ficaria melhor. A previsão não é que à medida que o fim dos tempos se aproxima, em que Cristo está mais perto, as coisas vão melhorar. Pelo contrário, Paulo já estava inspirado pelo Espírito Santo falando a Timóteo que os últimos dias seriam difíceis. E hoje nós estamos muito mais perto desses últimos dias do que Timóteo estava. Lá já era difícil, lá já aconteciam coisas escandalosas. Hoje, ainda mais intenso e ainda mais contínuo. O pecado, com os efeitos na vida, no ser humano, os acontecimentos, ele tem se intensificado em todos os níveis, e é impossível a gente viver sem sentir esses efeitos. Nós que estamos buscando caminhar segundo a vontade de Deus, os preceitos, princípios e valores do Senhor, nós, mais do que ninguém, conseguimos nos escandalizar, sentir os efeitos dessa escuridão, dessa maldade, dessa dificuldade em viver como luz no meio das trevas. Nunca houve tantas trevas como hoje. Tanto pecado, tanta corrupção, tanto efeito disso na sociedade. Nós fomos avisados que assim seria. Tem gente que me diz: eu vou desistir porque está muito difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Está muito difícil, hoje o ser humano está difícil demais. Eu concordo com você, mas a Bíblia diz que não seria fácil. Os últimos dias seriam difíceis. Difícil evangelizar, difícil que alguém se converta genuinamente, difícil que alguém seja verdadeiramente cristão, na integralidade da palavra. Seria difícil, porque à medida que a tecnologia avança, o pecado avança junto. Então hoje, a facilidade que se existe para o pecado, ela expandiu, e os tempos ficam cada vez mais difíceis mesmo. Então, esse é o teor daquilo que Paulo está escrevendo e prevenindo a Timóteo, que seria ali um líder no meio dessa geração perversa e corrupta. Por que ele está prevenindo ele? É o que eu tenho dito muito isso ultimamente, para que ele não morresse de desgosto quando ele se deparasse com essas dificuldades. Não, eu já sabia, eu já tinha sido avisado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo já está me capacitando para enfrentar, perseverar no meio dessa escuridão. Nós temos dois instintos em meio às dificuldades: luta ou fuga. Se chegar um bandido aqui agora, com uma arma,
nós vamos ter duas reações: ou correr ou ir para cima dele, mesmo que a gente morra. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas são duas reações: um pula em cima, outro corre. É instinto humano, é instalado. Você não dá aquele frio que sobe de uma vez, né? É instinto. Quando você vê o medo, sobe aquele frio na barriga, o sangue sobe tudo para a cabeça e você cria uma velocidade que você nunca viu. Aí um cachorro bravo no meio da rua, você corre como se você nunca tivesse corrido, você pula um muro como se você nunca tivesse pulado. Mas o que é isso? Nem sabia que eu conseguia fazer isso. É instinto de sobrevivência. E na vida também é assim. A gente tem duas atitudes: fugir ou enfrentar. Quando a gente está prevenido e treinado, alguém que está treinado para aquela situação enfrenta e vence. Quem não está, foge e se esconde. Tem um mito filosófico, que é o mito da caverna, de Platão, creio que é isso, que na época das cavernas, eles estavam, quando anoitecia, todo mundo entrava para dentro da caverna e acendia uma fogueira, para se proteger dos monstros lá fora, e eles não saíam, e pela sombra da luz, eles viam lá sombras gigantes passando, e eles temiam aquelas sombras, eles tinham muito medo, eles não saíam da caverna ali protegidos, fugindo do perigo. Aí um dia alguém ousou colocar a cabeça para fora da caverna e viu que os perigos eram pequenos e eles estavam vendo só a sombra e se escondendo daquilo, não enfrentava. Foi quando alguém foi liberto e saiu para fora da caverna e foi liberto daquela ilusão, daquele medo que eles criaram na sua cabeça. Então, quando nós já estamos preparados e libertos, nós temos então capacidade, que é a unção de Deus, é capacidade para perseverar no meio da escuridão. A gente pode parafrasear a questão de quando Moisés se deparou com o Mar Vermelho. Deus falou para ele: Moisés, toca na água, toca o cajado na água, o resto é comigo, eu estou com você. E ele foi, porque ele ouviu de Deus, criou coragem. Esdras também vai dizer isso. E sabendo que Deus estava comigo, criei coragem. E ele deu um passo, o mar se abriu, ele atravessou e Deus deu a vitória. Então, se nós estamos prevenidos que os tempos serão mesmo difíceis, não vai melhorar daqui para frente. Se eu tivesse expectativa ilusória, como igreja, como sociedade, como família, eu vou morrer de desgosto, eu vou viver decepcionado, porque as coisas não vão ficar melhores. Mas nós podemos em Deus ter capacidade para enfrentar tudo isso e ter vitória. Porque o que é mais fácil hoje? Como sociedade, como família, como igreja, como um todo. O que tem se optado? Como sociedade, as pessoas hoje não querem mais ter filhos, porque o mundo está difícil demais. O mundo está difícil demais. As pessoas têm até dinheiro, mas o desafio é a educação. As pessoas não querem o desafio de educar um filho. Vou mais longe. As pessoas não querem se casar mais, porque casamento hoje não dá certo. Dá mais certo o relacionamento casual, de vez em quando. Cada um com a sua carreira, o seu dinheiro, a sua casa, se encontram casualmente, namoram, mas ninguém tem compromisso com ninguém. Ninguém quer casar, ninguém quer ter filhos. Como igreja, porque existem as dificuldades. Como igreja, hoje existem movimentos desigrejados. Por quê? Igreja envolve relacionamento. Pessoas e relacionamentos têm suas dificuldades. O que o movimento dos desigrejados, que é uma fuga para as dificuldades, faz? Eu não preciso daquele grupo de pessoas para ser igreja. Eu sou igreja dentro da minha casa e cultuo pelo YouTube. Não sou membro de nenhuma igreja, sou membro da Igreja Universal de Cristo espiritual. Física eu sirvo a Deus de dentro da minha casa. Por quê? Por causa das dificuldades do relacionamento. Então, veja,
sociedade, casamento, filhos, igrejas, isso tem se intensificado. Até o trabalho mudou. Hoje tem trabalho, foi muito bom, não é errado, mas até o trabalho hoje tem como trabalhar de casa sem se relacionar com ninguém. Tem como você se capacitar para você não sair da sua casa. Tem como você comer sem sair da sua casa, fazer compras sem sair da sua casa. Cada vez mais o relacionamento humano tem deixado de existir. Tem como você fazer uma faculdade sem sair da sua casa, pagar contas sem sair da sua casa. Então, onde estão ficando os relacionamentos? Por quê? Porque lidar com pessoas é difícil. Segurança. O pecado tem se alastrado tanto que tem cada vez mais tem sido mais perigoso sair na rua. Cada vez mais tem deixado de ser um item de luxo, né? Morar em um condomínio, ou do que segurança. Você sai na rua com o celular, você é roubado. Você está ali com o seu pagamento no bolso, você trabalhou a noite inteira, você é roubado. Você é confundido, facilmente pessoas estão matando. Então, as coisas estão difíceis. As coisas estão terríveis. O que nós vamos fazer em relação a isso? Como é que a gente vive no meio desse mundo? Ou eu enfrento, ou eu vou viver cantando Maranata até Jesus me buscar, porque aqui não dá dano mais não. Tá não. Qual que é a nossa vontade? E a gente entende a postura de cada uma dessas pessoas, porque nem todo mundo vai ter graça para enfrentar, e a maioria das pessoas vão fugir mesmo das dificuldades, para viver aonde? Na sua bolha, onde eu controlo tudo. Eu não controlo tudo nem dentro da minha casa. As irmãs vão saber por quê. As irmãs são mulheres. Então, ali mais ou menos a gente tem o controle do que acontece. Mas eu não controlo o outro. E é isso que incomoda as pessoas. Porque é difícil, porque eu não controlo o outro. O outro não faz do jeito que eu quero. E é onde eu tenho que me adaptar. E Paulo está prevenindo aqui sobre os últimos dias a Timóteo, justamente porque seria necessário homens e mulheres de Deus para enfrentar esses tempos e fazer diferença. Porque do contrário acaba tudo. Do contrário, o mais fácil é cada um cuidar da sua vida. Como dizia minha avó, cada um em suas casas. Vai brincar aqui não quero ser aqui, vai lá para sua mãe, vai lá para seu pai. Cada um em suas casas. Quem pariu Mateus que balance. Não quer ninguém aqui. Cada um cuida de sua vida. E não quer saber seus problemas não. Cada um... Sabe aquele que não... Cansou. Cada um cuida de sua vida. É mais fácil, mas não é o que Deus quer. É mais cômodo, mas não é o que Deus quer. Porque que hoje tudo tem corrido e avançado para que não haja relacionamento mais humano. Daqui 5, não vou falar 10 não, daqui 5 anos... 50% dos empregos que necessitam de pessoas vão acabar por causa da tecnologia. Os relacionamentos vão acabar mais ainda. Hoje a gente tem isso aqui, as visitas pessoais em 80% acabado, porque eu ligo para você de vídeo, eu converso com você por chamada de voz. Então é como se eu me relacionasse com você, mas a gente não se encontrasse. E em todas as áreas tem sido assim. Tempos difíceis. Por quê? A gente precisa de relacionamento. A gente precisa das pessoas. E os atritos? É bíblico. Como o ferro afia outro ferro, assim o irmão aperfeiçoa o outro. O que é afiar? Atrito, contato, desgaste. Um batendo contra. E naquele atrito vai desgastando um ao outro num atrito, e um vai aperfeiçoando o outro. A Bíblia não diz que como uma peça do quebra-cabeça se encaixa com a outra, assim o irmão forma uma linda construção. Está falando de atrito mesmo. A gente vive isso dentro de casa, no casamento. 2 peças diferentes em atrito, mas nenhum desiste do outro e vai vivendo. Vai cada vez ficando mais afiado e melhor. Mas a vontade da gente sumir dali, às vezes é diária ou de 2 em 2 dias, porque é desafiador. Então, Paulo está aqui no primeiro ponto
descrevendo um mundo em decomposição. As irmãs sabem o que é decomposição, né? Aquilo que vai acabando, aquilo que vai se desconstruindo, se decompondo. Então, o nosso mundo está em decomposição. Conforme nos aproximamos do fim, mais conseguimos ver estes traços do mal assumindo as mais... Pode ir para o final agora aqui, ó. As mais variadas formas. Na configuração básica do ser humano, nada há de bom ou virtuoso. É o retrato da condição onde chegam aqueles que optam por viver longe de Deus. Então a gente consegue observar, a pessoa optou por viver longe de Deus, sabe que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Isso é o ímpio. Então aqui está uma lista de características que todos nós temos, como seres humanos, a capacidade de nos tornar ou exercer, de sermos isso. Sem Deus, o único resultado da nossa personalidade, do nosso caráter é esse. A lista que o Espírito Santo faz através de Paulo é essa. Primeiro, nos últimos dias as pessoas seriam egoístas. O que significa isso? Pensam primeiro em si mesmos, quando não somente em si mesmos. Isso a Bíblia já está nos avisando a respeito do perfil do homem, da sociedade, do ser humano em decomposição por conta do pecado dos últimos dias. Então não é uma surpresa quando eu conheço alguém, nossa, pessoa tão egoísta. Em Deus não é isso que se espera, um cristão assim. Mas um cristão carnal, ele vai ser assim também. Um ímpio, não é surpresa nenhuma ele ser assim. É algo que é fruto do pecado na nossa vida. Segundo item da lista, avarentos. O que é o avarento? São insaciáveis por dinheiro, fazem qualquer coisa para ter mais e mais. Passam por cima de tudo e de todos e nunca ficam satisfeitos por dinheiro. Isso é a avareza. Isso é o ser humano avarento. Isso é o pecado da avareza. O avarento ele nunca vai conseguir falar igual Paulo. Aprendi a estar contente em toda situação, tendo muito, tendo pouco, com fome ou alimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O avarento nunca vai conseguir dizer isso, mesmo sendo cristão. Não sendo cristão não é a surpresa, que nunca está contente. Mas o contentamento é uma virtude do Espírito Santo, em saber que eu não tenho tudo o que eu quero, mas tudo aquilo que Deus já me deu é uma bênção, é mais do que eu mereço. Então isso é o contraste entre a avareza e a virtude do contentamento, da gratidão a Deus. Presunçosos e arrogantes. O que significa isso? Tem o rei na barriga, acham-se sempre os melhores e mais sábios, têm todas as respostas e por isso se consideram autossuficientes. O presunçoso e arrogante é aquele que como foi utilizada a figura de linguagem, tem o rei na barriga. O que é isso? Eu não preciso de ninguém. Você precisa aprender? Não, já sei. Eu já sei tudo, eu tenho todas as respostas, eu sou melhor, eu sou mais sábio, eu sou mais bonito. Então, eu não preciso daquilo que vocês precisam. Eu sou autossuficiente. Eu consigo viver muito bem sozinho. Eu estou feliz no meu mundo. E eu não preciso de gente ignorante do meu lado. Eu não preciso aprender com ninguém, porque eu sou muito sábio. Eu não tenho nada mais para aprender, não. O presunçoso e arrogante é assim. Tem uma frase que diz: aquilo que eu sei é uma gota, e aquilo que eu não sei é um oceano. Então, não tem ninguém sábio demais que não tenha nada mais para aprender, e não tem ninguém simples demais que não tenha nada para ensinar. Então a humildade faz com que eu saiba
que por mais que eu pareça sábio, tem coisa demais para eu aprender e eu vou morrer sendo aluno. E a humildade faz com que você aprenda com cada pessoa, desde a menor a maior, com a criança ou com o idoso. O presunçoso e o arrogante, ele não diz que não precisa de ninguém. E a gente nasce, vive e vai embora precisando das pessoas. Então é uma ilusão que o pecado traz, faz com que as pessoas se tornem assim. Arrogância, presunção, autossuficiência. O presunçoso e o arrogante, ele é o que diz que ele não precisa de Deus, ele não precisa de religião, ele não precisa de igreja, ele não precisa de ninguém. Todo mundo conhece alguém assim, ou a gente já foi assim também. E a gente sabe que isso é uma ilusão que o pecado traz para nós, que isso é algo muito amargo. Eles são blasfemos. Olha tanto que essa lista é cruel. Blasfemos. O que é o blasfemo? Zombam de Deus, não tem respeito ou consideração pelo sagrado. Eu não quero que todos sejam igual a mim, não quero que todos tenham a mesma piedade que eu, mas eu preciso que todos respeitem a minha piedade, respeitem a minha decisão e o Deus que eu sirvo. Quando a Bíblia diz não se assentem nas rodas dos escarnecedores, alguns vão interpretar como se eu não posso sentar em uma mesa onde que tem alguém da minha família ou não que está tomando um copo de cerveja, porque ele é um escarnecedor porque está bebendo um copo de cerveja. E o escarnecedor é aquele que não respeita, é aquele que é blasfemo e zomba de Deus e da sua fé em Deus. Esse é o escarnecedor, ele escarnece do sagrado e de quem crê no sagrado. Esse é aquele que eu não devo me sentar à roda dele. Esse é o escarnecedor. Tem gente que toma a cerveja ou fuma o seu cigarro, é viciado, dependente, doente químico, mas ele respeita a sua fé. Ele sabe respeitar você, sabe que você vai na igreja, mede as palavras quando você está presente, porque entende que você, aquilo ali, tem que ter um respeito por você, pelo Deus que você serve. Não é todo o que bebe e o que fuma que é escarnecedor ou blasfemo. Sem sabedoria, muitos passam uma régua e nivelam por baixo e perdem a oportunidade que aquelas vidas sejam salvas. Não, você já está descartado. Geralmente pessoas quando estão assim, elas chegam para você e começam a querer saber de Deus, criar aquelas barreiras e começam a perguntar. Mas já tem uns que são blasfemos, zombam de Deus. Alguém que zomba de Deus, que não tem respeito nem consideração pelo sagrado. Isso é uma característica aqui. Desobedientes aos pais, não respeitam as autoridades constituídas, começando no lar. Isso aqui é uma consequência do pecado também, de uma sociedade, da humanidade em decomposição. O efeito do pecado na vida do ser humano. Por que hoje ninguém quer ter filho? Porque se antigamente era difícil, hoje essa desobediência aos pais vai aumentar cada dia mais. Cada dia mais é mais difícil controlar. Ai, não vou ter filho, não vou sim. E aí? O que é isso? É um efeito do pecado que vem desde a época de Adão. Essa desobediência, essa rebeldia, onde não respeita nem os pais em casa, nem o professor na escola, nem a polícia na rua. E a polícia na rua é o quê? Gambá. E o pai e a mãe? O pai e minha mãe é chato. E o professor? O professor arruma um adjetivo para colocar para ela. E assim vai, não respeita nenhuma autoridade. Essa desobediência é contra toda a autoridade. E contra Deus também. É uma característica que não é uma surpresa. É um efeito do pecado que atinge todo ser humano. Eles são ingratos. Usufruem as bênçãos de Deus sem glorificar. Recebem benefícios dos semelhantes e não reconhecem. A ingratidão faz parte do pecado carnal, da característica da obra do pecado na personalidade. Então existem ímpios ingratos, existem cristãos ingratos também. Então se eu achar que isso é comigo, se eu achar que isso é pessoal,
eu vou morrer de desgosto. Porque é a característica que nós podemos praticar se estivermos carnais. Nós não conseguimos nem agradecer nem a Deus. Eu acordei hoje porque eu cuido da minha saúde. Acordei hoje porque eu dormi na hora certa, eu tomei meus remédios. Não tem nada a ver com Deus, não. Eu acordei hoje porque eu estou bem. As pessoas nos abençoam, fez porque quis, não te pedir nada. Até os filhos, não, vira para o pai e para a mãe, você é obrigado, eu não pedi para nascer, não. Eu já falei isso para minha mãe, acredita? Não pedi para nascer, não pedi, não. Foi vocês que tiveram essa ideia, não pedi para nascer. É o nível da ingratidão que chega. Ímpios, o que são os ímpios? Onde Paulo vai dizer que as pessoas nos últimos tempos, nos tempos difíceis, seriam ímpios. São irreverentes, não têm reverência, não respeitam a Deus. O ímpio, ele sabe que Deus existe, mas ele não está nem aí. Ele não respeita, ele não tem reverência, para ele tanto faz. E ele é blasfemo também, ele zomba da sua fé, zomba de Deus. Fala que você está dando dinheiro para o pastor, fala que você está perdendo seu tempo vindo para a igreja, não sei para que isso, não pode nada, você é besta demais, você é bobo, você é sem graça. É isso que a gente é taxado pelo ímpio. Desafeiçoados, perdem o afeto natural, são insensíveis, até mesmo com os que têm o mesmo sangue. Essa falta de afeição também é resultado do pecado e fazem parte dessa configuração dos tempos difíceis. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Faz parte disso aqui, desafeiçoado. Gente que não gosta de ninguém, que não gosta de pessoas, que não gosta de gente, que não gosta de gente nem da família. Aquele familiar assim, não gosta de ninguém não. Eu aqui no meu canto, não gosto de parente, não gosto de visita, não gosto de ninguém. Isso é natural? Não. Isso aqui é a consequência do pecado. Isso aqui é uma consequência da carnalidade que nós podemos exercer. Esse egoísmo, essa desafeição. Não é natural que nós, principalmente como cristãos, não gostemos das pessoas. Não é isso que Deus espera. É isso que Deus combate. Mas é o que nós não devemos ficar surpresos a cada dia mais acontecer isso. Como eu disse, tudo caminha para que não hajam mais relacionamentos pessoais, presenciais. Essa é resultado dessa desafeição. Pessoas com ideias para afastar as pessoas umas das outras, com a ilusão de uni-las através da tecnologia. Amar de longe. Irreconciliáveis, além de serem belicosos, briguentos, não demonstram interesse em reatar os relacionamentos dissolvidos. Faz parte dessa lista. Pessoas que conseguem. Eu conheci um esses dias, eu posso falar isso. Eu perguntei isso para ele, sobre essa irreconciliação, essa falta de perdão. Essa pessoa que são dois Renatos. Não vai escutar mesmo, eu posso falar. E aí, como é que está o Renato, seu amigo? Não falo mais com ele não. Ele gosta muito de dinheiro e a gente brigou, a gente não é amigo mais não. Quero nem ver ele. Tá aí tudo bem, né? Aí ele virou e falou para mim: já tem 2 anos que eu não converso nem com a minha mãe. Você acha que eu vou conversar com o Renato? Ele falou assim: ímpio, irreconciliável, sem interesse em reatar o relacionamento dissolvido. O que é reatar o relacionamento dissolvido? Como é que funciona uma reconciliação ou um acordo judicial? Como é que acontece? Você senta, o seu advogado aqui, a outra parte senta, o advogado lá, o juiz aqui. Coloca na mesa a questão, é proposto um acordo, entre as partes se reconciliam ou não, e sai dali resolvido. A audiência é de reconciliação.
Hoje, o que acontece nos relacionamentos? Não. O que a irmã Luzia fez comigo, nem sabe pedir perdão, eu não quero olhar na cara dela. Onde ela pisar, eu não piso também. Acabou. Vou levar para o túmulo essa quebra de aliança. A minha mágoa com ela é eterna. Vou levar, se eu for para o céu, eu vou levar para o céu. Se eu for para o inferno, eu levo para o inferno. Mas não perdoo ela e não quero conversar com ela. Eu já vi gente mais da minha família. O que foi, mãe? Não estou conversando com a tia. Não. Eu não saio lá com a minha tia. Não, estou conversando com a fulana. Não. E era muito tempo esse negócio de estamos de mal. É tão ruim você ter que desviar da pessoa. Não conversa com essa pessoa. Nossa, fulano está aqui. É mais desgastante para nós do que para o outro. Mas isso é uma consequência do pecado também. Porque tem uma música do Voz da Verdade que diz que não há pecado que eu não perdoe, porque meu sangue cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Quando eu canto isso é maravilhoso. Não tem nenhum pecado meu que Deus não possa perdoar. O sangue dele cobre tudo. Onde abundou o meu pecado, superabundou a graça de Deus na minha vida. Oh, glória! Mas quando alguém peca contra mim, não perdoa. E graça, também tem graça não, é sem graça, tem perdão não. Mas quando eu oro o Pai Nosso, eu digo, perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É uma condição. Eu não perdoo a irmã May, então Deus não precisa me perdoar também. Por quê? Porque eu peço perdão, mas não quero perdoar. É incoerência aqui, ó. É difícil, mas para nós, né, irmã Maria Teresa? Para nós como cristãos, é o nosso grande desafio. Porque imagina o desafio que é para Deus: perdoar os meus pecados, os mais terríveis, pagar um preço de sangue e ainda me tratar com graça, me entregar bênçãos e favores que eu não mereço. Então, tem uma frase que diz: quando você disser para Deus que é muito difícil suportar uma pessoa, perdoar uma pessoa, pergunta para Deus quanto foi difícil morrer para perdoar você. Então esse é o grande desafio, né? Caluniadores falam mal dos outros sem medir as consequências. O caluniador, a Bíblia diz que Deus, a lista de coisas que Deus odeia, entre uns está o que semeia contenda entre os irmãos, semeia com discórdia entre os irmãos. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Então nós precisamos ser agentes de paz, apagadores de incêndio, e não caluniador. O caluniador, coisa que todos nós podemos ser, porque nós somos seres humanos sujeitos ao pecado, é uma característica do ímpio e dos tempos difíceis. Falar mal e falar sobre são duas coisas diferentes, porque a gente precisa medir as consequências daquilo que falamos. Eu vi até um vídeo engraçado hoje. Cansei do povo falar mal de mim. Chegar alguém falando assim: fulano falou mal de você, sabe o que você faz? Fulano, não, dá complemento e passa para frente. Eu não importo mais não, dá o seu complemento e passa para frente, porque não estou com tempo mais. Mas essa calúnia, esse falar mal do outro sem medir as consequências, tem gente que faz isso por pura maldade. Quantas agentes de jornalismo independente nós conhecemos, que todos os dias, de manhã ou tardezinha, põem uma cadeira na porta da rua para fazer a ronda, para observar tudo e depois espalhar tudo, atualizar todo mundo. Geralmente que é a senhorinha, né? Vai até na esquina, volta, senta, põe a cabecinha para fora do portão e fica olhando quem entrou, quem saiu. Depois põe a cadeirinha, senta a colega lá, filha da fulano lá, biscate. fulano entrou aí na sua casa, e aí começa aquela fofoca danada, aquela calúnia, aquela falar mal sem medir as consequências. Porque às vezes o falar mal é uma verdade.
É algo que eu não estou vendo e eu estou fazendo. Mas se você fala para mim, você me dá o direito de me ajudar a mudar, de ver o que eu não vejo e de me ajudar a sair daquilo ali. Agora, se eu pego uma fragilidade sua e te calunio para um monte de gente, ao invés de te ajudar, eu te destruir. Hoje tem lei para isso. Qual que é a lei? Calúnia e difamação. Se falou alguma coisa de você que você não gostou, tem uma lei. Calúnia e difamação. Você pode ir lá e dar um processo e ganhar um dinheirinho. Como diz o pastor Wellington, uma indenização. Calúnia e difamação. Por quê? Porque isso é um pecado que é reconhecido até pela lei. Sem domínio próprio, não tem limites, dão vazão completa a seus instintos e paixões, agem com maldade explícita. Não, já pulei, né? Sem domínio próprio, não tem limites, dão vazão completa a seus instintos e paixões. Então, qual que é o problema aqui onde a gente, dos últimos tempos, e as pessoas sem domínio próprio? Até ontem foi me feita a pergunta, mas o pastor pode beber, e começou aquela coisa, a Bíblia não condena, que o ímpio já aprendeu isso, né? Não, a Bíblia não condena a bebida não, condena a embriaguez, não sei o que, não tem nada a ver, eu conheço um pastor ali que bebe, e começou aquele assunto de sempre, né? Que é da bebida. Aí o texto para combater isso é o que? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. O problema é a falta de domínio próprio. Aí eu expus para eles, a maioria das pessoas que querem beber, até os crentes, eles não querem beber por conta da bebida que eles gostam. Eles querem beber para aparecer no meio de todo mundo. E o pecado aí não é a bebida, é o escândalo. Como é que eu vou pregar para alguém que não tem domínio, que é um alcoólatra, sendo que eu bebo igualzinho ele? Que dia que ele vai converter? Que dia que eu tenho autoridade para falar com ele? Agora, se você comprou o seu vinho ali de R$1.000, comprou o seu vinho, entrou para o montou um jantar com seu marido, vocês dois tomaram 750 ml, fizeram um jantar, tiveram seu momento de alegria, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ficou embriagado, porque não fica não escandalizou ninguém. Aonde que Deus está te condenando aí? Não está. Não, mas pastor, mas assim eu não quero. Eu quero é lá na minha família, o povo bebendo a cerveja deles, eu bebendo meu vinho, todo mundo ali, do mesmo jeito. Então eu falei, meu amor, então você não gosta de beber, você gosta de socializar, você quer escandalizar todo mundo. Você não está sabendo ter domínio sobre isso. O erro está aí, é aí que a Bíblia está condenando. Então, a falta de domínio próprio vale para bebida, vale para drogas, vale para um monte de coisa, para comida. Então, onde as pessoas não têm limite, tudo que eu quero eu faço, nada errado se te faz feliz. Assinado Satanás. Ou também agora assinado David Leonardo, né? Se Deus permitiu você ver, Deus permitiu você desejar, Deus permitiu você tocar, Deus vai te dar também. É assinado Satanás, né? Porque o cara vê uma mulher que é mais bonita do que a dele. Deus permitiu você ver, Deus permitiu você desejar. Deus vai, não vai, está errado, está escrito não cobiçarás, né? Está escrito muito isso na Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado até com quem fala, porque às vezes a fala é muito mansa e tem um ensino diabólico por trás. Domínio próprio, falta de domínio próprio. As pessoas são cruéis, inimigos do bem, agem com maldade explícita e limitada, são maus e insensíveis. Traidores, desrespeitam acordos, são desleais e não são confiáveis. É o que eu falei para as irmãs aí mais cedo. O maior presente que alguém pode dar para você não se trata de objetos, se trata de lealdade, de respeito, de confiança. Não tem nada que você possa comprar com isso. Não há nada que você possa um objeto que possa se comparar a alguém que é leal a você, alguém que te respeita, alguém que é leal a você, alguém que você possa confiar. Isso é melhor do que qualquer presente do mundo. Alguém que esteja ali de verdade e seja seu amigo, esteja do seu lado, é leal a você.
isso você não compra com dinheiro. Você contrata um funcionário para fazer tudo que você manda, mas você não garante lealdade. Lealdade não se paga. Lealdade não se paga. Então isso vale muito mais do que dinheiro. E é o que a Bíblia está dizendo aqui, sobre que nos últimos tempos as pessoas seriam traidores. Precipitados, são atrevidos, desrespeitosos, inconvenientes. São soberbos, consideram sempre superiores aos demais e donos da verdade. Então a Bíblia está fazendo uma lista aqui tão completa a respeito dos últimos tempos, do perfil, da personalidade, do caráter das pessoas, é onde a gente pode concluir o quê? Não tem nada de novo no que está acontecendo. O tempo está tão difícil, hoje as pessoas são assim. Deus já tinha nos avisado na palavra que seria assim. Ele já tinha nos avisado. Quantas pessoas a gente conhece que são soberbas? Quantas pessoas que a gente conhece que se consideram superiores, donos da verdade? Sou dono da verdade, sou superior, eu sei mais, aquela soberba. Eu cheguei, eu sou melhor do que as pessoas. Quantas pessoas hoje são soberbas? Hedonistas. O que são os hedonistas? São mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O hedonista, ele sempre está preocupado com o que quer, com o que o agrada, com o que vai gerar para ele prazer, o que vai gerar para ele conforto. Ele está buscando tudo para ele, e ele vive em função do seu prazer, em função do seu lazer, em função do seu conforto. O hedonista, ele se preocupa com isso. Ele é amante do prazer, ele quer se sentir bem sempre. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo que eu não gosto eu não faço. Tudo que me deixa desconfortável eu não faço. Eu faço só o que eu gosto, só o que me agrada, só o que é confortável para mim. Eu gosto de me sentir bem. Então essas são as pessoas dos últimos dias. Essa é a lista. Agora a gente vem aqui para o ponto B. Um alerta importante. Lamentavelmente, essa lista tão triste de pecados e maldades está presente até mesmo dentro da igreja. Por isso era preciso afastar-se do convívio de gente assim. Talvez fossem até piores e mais perigosos, porque aparentavam piedade, mas não tinham a essência do poder. Eles agiam de maneira sorrateira, trabalhando fora das vistas da liderança e até mesmo resistindo à sua autoridade. São reprovados quanto na fé, o que provavelmente indica que são joio e não trigo. São falsos crentes, apóstatas infiltrados para causar dano à igreja. Cedo ou tarde eles se manifestam, como disse Abraham Lincoln. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas não consegue enganar a todos o tempo todo. Ponto C. Qual que é o resultado inevitável? Eles não irão longe. Não existe futuro ou esperança para quem escolhe viver longe de Deus. Os rebeldes sempre acham que suas decisões são independentes e que com elas vai dar certo. Mas se esquecem da lei da semeadura. Só podemos colher aquilo que plantamos. Como conviver em um mundo assim? No verso 10 ao 17, Paulo vai instruir Timóteo como conviver em um mundo tão difícil, com pessoas tão difíceis. Se este é o inevitável cenário, não tem como evitar, resta ao povo de Deus entender de que maneira podemos conviver num contexto tão ímpio e contrário aos valores cristãos. Primeiro ponto, seguindo os bons exemplos. Embora a maioria viva sem se preocupar com Deus,
há pessoas que não se dobram à pressão. Paulo enumera uma série de áreas em sua vida que serviam de modelo para Timóteo. Seu ensino e conduta eram dignos de nota e caracterizavam alguém que não queria ceder ao pensamento mundano. É assim que se vive no meio desse mundo, seguindo bons exemplos. Jesus, quando foi orar pelos discípulos, ele disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não rogo, não para que os tire do mundo, mas para que os guarde do maligno. Então Jesus, ele capacitou os seus apóstolos, seus discípulos, para viverem como sal e luz no mundo de trevas e podridão. O sal que conserva é a luz que ilumina. É isso que ele nos chama. É isso que Deus nos caracteriza. Ele nos diz assim, se tornem monges. Por que o movimento monergista, ele não tem glória? Porque se a gente pegar aqui, for todos nós morarmos numa fazenda, longe da sociedade, e ali a gente produzir nossas roupas, comidas e calçados, e vivermos até o dia da nossa morte, nós fizemos a diferença na vida de quem? Ninguém. Nunca mais nós pecamos, fisicamente ou moralmente. Nós estamos vivendo isolados até o dia da morte. É como se a gente se trancasse num convento e nem de lá saísse nem os nossos restos mortais. Mas a gente influenciou quem? A gente venceu que pecado? A gente fez... Qual que é a glória disso? Eu me isolar do mundo e eu não fazer diferença no mundo. Não é isso que Deus quer de nós. Ponto B, pagando o preço. O apóstolo não tinha passado ileso quando decidiu seguir a Cristo em um mundo hostil. Sua carreira era marcada por perseguições que incluíam severos castigos físicos. Em Listra, já na sua primeira viagem missionária, ele foi apedrejado pelos judeus de Antioquia e Icônio e arrastado para fora da cidade, semi-morto. Viver piedosamente exige disposição para um alto custo. Então, para viver num mundo tão terrível assim, é exigido de nós um grande preço. As pessoas hoje pensam que o grande preço que elas pagam é no domingo à noite, 1 hora, 2 horas, estar dentro do prédio do culto. É o maior sacrifício que elas fazem. Ninguém dá uma pedrada, ninguém dá um tapa, ninguém fala, nossa, você é crente demais, você está chato. Hoje a gente tinha que ficar triste um pouco, de ninguém considerar a gente chato porque a gente é crente. É que a gente está agradando demais, a gente está normal demais, a gente não tem preço nenhum em ser cristão, não tem preço nenhum em a gente viver o que a gente está vivendo. Paulo aqui, ele foi arrastado, apedrejado pelos judeus, ele foi arrastado para fora da cidade como morto, por causa do Evangelho. O preço de seguir a Cristo era esse. Hoje o nosso preço é barato demais. Hoje a gente acha, a maioria das pessoas é um sacrifício mortal. Vim aqui tomar um café da manhã e ouvir uma palavra. E mortal para uns ainda é vir à noite no culto, porque segunda-feira tem que trabalhar. Então Deus não está sendo digno nem disso, irmão. Deus não está sendo digno nem de alguns minutos da minha semana. Porque eu tenho certeza de que só não deseja celebrar o Senhor quem não vive com Ele todo dia, porque o culto é só uma celebração de uma pessoa que eu me relaciono todo dia, eu me relaciono todos os dias. Então quando Davi diz alegrando, quando me disseram hoje iremos à casa do Senhor, é porque eu já estive com o Senhor a semana toda, então hoje é a festa para celebrar Ele. Então se eu já estive com Ele no meu cotidiano, celebrar Ele, todo mundo junto, juntar para celebrar Ele, é uma alegria, não é um fardo. Hoje Deus não está sendo digno dos minutos das pessoas, mas o meu relatório do celular por dia é 7 horas de celular por dia. O celular marca, rede social, 2 horas no domingo, 1 pela manhã, 2 pela manhã, 2 pela 4 horas para Deus é muito. Então se eu acho que 4 horas para Deus é muito no domingo, em que ninguém trabalha, alguns não trabalham, imagina na semana. Na semana Deus não tem 1 minuto do meu tempo não tem. Não adianta você falar isso, que não vai ter.
No culto. Fica lá fora, fica na salinha, fica lá fora conversando, fica lá fora comendo, parece um espírito de morta, mas não senta para ouvir a palavra. Ele falou, qual o sentido de ir para a igreja? Se não vai ficar dentro da igreja. Ainda hoje tem uma moda, né? Não senta para ouvir a palavra e não levanta para adorar, não abre a boca. Então, assim, os tempos são difíceis mesmo. Firmando nas convicções, na verdade. Timóteo conhecia o caminho da salvação desde menino. A importância de ensinar a criança que deve andar. Ai, mãe, eu não quero ir para a igreja. Não, tem que arrastar, né? Tem que arrastar. Enquanto você tem força para arrastar, você arrasta. Porque vai chegar e ali uma idade de 12, 13 anos, não vai mais não. Então quando você puder arrastar, arrasta. Você não vai garantir que depois ele vai. Mas você vai gerar ali algo que é inesquecível. Vai gerar uma identidade na vida dessa criança. Porque vai chegar uma época que ele vai escolher, fala, não vou e pronto. Uma hora que o gogó aponta, né, irmã? E no pescoço endurece um pouquinho. Então, depois foi discipulado pelo apóstolo Paulo. Ele tinha firmes alicerces. As sagradas letras formavam a base de sua fé. Por isso, não precisava duvidar nem buscar outra verdade. Então ele tinha uma base, ele tinha um alicerce. Mesmo sem eu saber, eu também tinha. Mesmo no catolicismo, minha avó me arrastava. Minha avó, quantas procissões eu fui da festa do Divino Pai Eterno. Minha avó me arrastava, acorda que você vai. Eu achava até bom, engraçadinho, dava um sentimento assim que eu estava cumprindo alguma coisa. E ia de madrugada, aquele tanto de gente, era legal, né? Mesmo sem entender. Vamos para a missa, tem que ir para a novena. Ia para a novena, dormia no banco. Mas eu acordava dentro da igreja. Então era aquela coisa que vai gerando. Via minha avó às 6 horas da noite, 6 horas da tarde, não tem aquele negócio. Minha avó tinha alguma coisa de Deus ali, uma Bíblia, sempre tinha uma Bíblia aberta. Essa religião vai criando base, que Deus existe. E um dia dá fruto na nossa vida. Então Timóteo conhecia a palavra desde criança. Eu fui obrigado a fazer catequese, 5 anos fiz catequese, 5 vezes, porque eu era custoso demais. A gente tinha perdão para mim não, você fez, mas vai ter que fazer de novo, você não vai tomar a primeira comunhão não, 5 anos. Eu tenho doutorado em catequese, porque eu era custoso demais. A catequista não deixou, uma vez ela desistiu de mim e falou para minha mãe entregar o conselho tutelar. Porque é custoso demais, né, irmão? Mas na 5ª vez eu consegui. Então, a gente observa o quanto é importante isso. E a lição do dia é: ninguém disse que seria fácil viver nesse mundo. Nós não somos daqui, mas vivemos aqui. Jesus rogou a Deus para que tivéssemos êxito em nossa caminhada. E nos avisou que teríamos aflições. Mas não precisamos desanimar, uma vez que Ele venceu o mundo, segundo João 16:33. É justamente em um mundo de trevas que somos colocados para brilhar como luzeiros. Quanto mais densa as trevas, mais brilha a luz de Jesus. Amém? Então nós somos desafiados a isso. O que seria mais fácil, pastor? Irmão, ficar lá em casa. Juro, lá em casa. Talvez eu estaria dormindo até agora, planejando aonde que eu ia almoçar. E se eu quisesse dormir 6 horas e acordar só amanhã na hora de ir para o serviço, era mais fácil. Acordar descansadinho. Mas não é o que Deus quer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Glória a Deus. E tem 3 perguntas aí para os irmãos não jogar o papel fora. Podemos ter esperança de um mundo melhor? Qual é o propósito da Escritura? O que ela pretende fazer em nossa vida, de acordo com 2 Timóteo 3, 15 e 16? Você é capaz de explicar a inspiração da Bíblia? Depois os irmãos respondam aí e me mostrem, para ver como vocês não jogaram o papel fora. Glória a Deus.